Está no ar e hoje tem Pais de Atleta. Uma das coisas que eu mais gosto aqui nessas conversas é o quanto eu aprendo. Sempre aparecem temas e profissionais que eu nem imaginava que existiam dentro do esporte. Por exemplo, você sabia que existe a odontologia esportiva? Eu, sinceramente, não fazia ideia. E é por isso que hoje o nosso bate-papo é com o dentista Lucas Berardi, especialista nessa área e também certificado como oficial do controle de doping. Ele vai explicar o que é a odontologia esportiva e como ela pode fazer a diferença na vida e na performance de jovens atletas. Então, Lucas, seja muito bem-vindo ao País de Atleta. É um prazer tê-lo aqui. Olá a todos. Primeiramente quero agradecer o convite da Laura, do César, para estar presente aqui com vocês. É uma honra, uma satisfação poder compartilhar, né, um pouco do conhecimento, essencialmente com o público para o qual, né, esse canal é destinado, os pais de atletas. Eu costumo dizer que os pais, as mães, né, são pessoas sagradas na nossa vida e então é uma alegria, uma satisfação ímpar estar presente aqui hoje com vocês. Legal. Bom, eu assim, para mim, quando eu entrei em contato com odontologista do esporte, né? O que é um odontologista do esporte? Eu imagino também que para os pais também seja algo novo, né? Não sei se é um assunto muito discutido, né? Muito falado. Então, o que diferencia um odontologista do esporte? Sim, exatamente. Essa é uma pergunta que eu frequentemente recebo, né, Laura? A odontologia do esporte é uma especialidade dentro da odontologia. Foi reconhecida como uma especialidade em 2015 pelo Conselho Federal de Odontologia. Então, a odontologia do esporte especificamente é responsável, né, é a área de atuação do cirurgião dentista com o objetivo de investigar, prevenir, tratar, reabilitar e entender de que forma as condições de saúde bucal podem interferir no desempenho do paciente atleta profissional, amador ou mesmo praticantes de atividades físicas, assim como o inverso, como que a prática também de atividade física pode influenciar nas questões de saúde bucal, logicamente considerando as particularidades fisiológicas, né, do paciente atleta, as modalidades, né, ou a modalidade praticada, bem como as regras do esporte. Então, na esteira desse contexto, existem os pilares, né? As responsabilidades principais da odontologia do esporte. Então, são elas entender como que a saúde bucal e, consequentemente, saúde sistêmica vai influenciar no desempenho esportivo, a terapêutica medicamentosa e os fármacos que têm o risco de doping, no dia a dia clínico do consultório odontológico, existem medicamentos rotineiramente prescritos e que contêm substâncias proibidas por doping. Qual outra responsabilidade da odontologia do esporte? Os traumatismos orofaciais decorrentes da prática esportiva, né? Outra responsabilidade da odontologia do esporte fundamental, a confecção dos dispositivos de proteção intra e extraoral. Estou falando do protetor bucal para esporte e do protetor facial para esporte, né? Outra responsabilidade da odontologia do esporte diz respeito
a erosão dental causada pelas bebidas esportivas. Então, basicamente, o desgaste dentário pelo uso indiscriminado de whey protein, de isotônicos, de bebidas energéticas que possuem um baixo pH, portanto alta acidez, né? A relação entre a oclusão, ou seja, basicamente, né, o contato, o encaixe dos dentes superiores e inferiores, atrelado ao equilíbrio postural. Então, eventualmente, uma oclusão desfavorável, né, pode ali culminar num desequilíbrio postural do paciente atleta. E, logicamente, a interdisciplinaridade, né? A gente vive num contexto em que, principalmente no esporte, o intercâmbio de informações entre o médico, o cirurgião dentista, psicólogo, nutricionista, pessoal da análise de desempenho, preparador físico, né, fisioterapeuta, todos esses devem se comunicar, né, para garantir justamente ali a melhor condição sistêmica do meu paciente atleta. Perfeito. E aí, assim, algo na prática, né? No seu dia a dia, quais são os principais motivos relacionados à saúde bucal que impacta diretamente com o desempenho no alto rendimento? O que você mais presencia no seu dia a dia? Nós tivemos, né? Eu atendi um paciente atleta recentemente e, inclusive na época que eu trabalhei no São Paulo, né? Que o menino ele vinha de quadros recorrentes de lesão muscular, né? Lesão inclusive de posterior de coxa. E aí o médico chegou até mim e falou: doutor, nós já fizemos tudo que era possível para o tratamento desse menino, né? Poxa, e ele tem quadros repetitivos de lesão, já foi feito tudo, exame de imagem, diagnóstico, exame clínico, tratamento, tudo. Você pode dar uma olhada, o que de repente você observa, alguma condição bucal desfavorável, e ele tinha focos de infecção bucal que estavam interferindo na sua atividade. Fizemos a remoção desses focos de infecção, tratamos, o cara tá voando. Então, assim, é uma relação importantíssima, né? E a gente sempre tem que ter esse olhar diferenciado, holístico, né, para o nosso paciente atleta. Lucas, eu como pai de atleta, tá? Você entendo a explicação, mas às vezes fica engraçado, porque talvez para o profissional você esteja falando de um jeito fácil, mas assim, para o leigo como eu, é quase assustador assim, o jeito, algumas expressões que você usa e tal, mas assim, resumindo, se você tiver, assim, é o que eu tô dizendo, tá, como leigo, mas se você tiver qualquer coisa, tipo cárie, canal mal feito, qualquer coisa pode, tipo, criar alguma bactéria que seja e te destruir não, Exato. mas provocar uma contusão ou evitar que você melhore de uma contusão na coxa, é isso? Sim, Sim, sim. focos de infecção dentários aumentam o risco desse paciente atleta ser, vamos dizer, impactado, né? Sofrer algum tipo dessa condição que nós mencionamos anteriormente. E tem algum sinal que mostre que é da saúde bucal?
Tipo, tá ali machucado e tal, tipo, isso deve ser dente, entendeu? Porque, sei lá, não tá. Então, César, a gente precisa sempre fazer, né, um balanço geral e reunir o máximo de informações possíveis. Então, esse caso que eu exemplifiquei, né, do médico, Uhum. do clube, que já tinha feito toda uma avaliação criteriosa, desde anamnese, exames clínicos, avaliações participativas, exames de imagem, né? O atleta já tinha até se recuperado da lesão. Agora, quando chega para o cirurgião dentista e nós detectamos esses focos, né? Então, necrose pulpar, que é o famoso tratamento de canal, né, que acaba sendo necessário, a cárie, o problema de gengiva, né, restaurações com infiltrações, tudo isso são elementos que nos norteiam para gerar uma necessidade de resolução desses problemas de ordem bucal e a partir dessas questões sanadas, aí sim esse atleta vai estar em condições muito melhores, né? Teve inclusive uma questão muito curiosa que foi do Hans Flick, treinador alemão do Barcelona, né? Ele era do Bayern de Munique e quando ele chegou ao Barcelona, ele exigiu que todos os atletas passassem por uma avaliação odontológica, né? Que a gente chama de avaliação pré-participativa. Justamente para quê? Para que o cirurgião dentista faça um mapeamento das condições de saúde bucal de cada indivíduo. E aí, logicamente, conforme a necessidade específica de cada atleta, é proposto o tratamento. Então, se aquele atleta precisa extrair o dente do siso, vai fazer a extração do dente do siso. Se aquele atleta tem problema de gengiva, vamos tratar esse problema. E assim sucessivamente. É uma questão muito importante, por isso que eu falei anteriormente, esse contato e esse intercâmbio de informações com o médico, né? Com os demais profissionais também. Hoje no futebol, os atletas, principalmente quando a gente está falando da alta performance, eles são amplamente exigidos, não só fisicamente, não só fisiologicamente, mas psicologicamente também, né? Eu recebo muito frequentemente atletas que apresentam a chamada onicofagia, que é o hábito de roer unhas. E isso está atrelado à ansiedade, pressão, estresse. E aí é o dentista que vai tratar a onicofagia? Não especificamente, né? Mas nós podemos indicar o nosso paciente atleta para o psicólogo do clube, que aí vai ter uma abordagem mais direcionada, com mais propriedade, né? Então, essa questão da abordagem multidisciplinar, multiprofissional, interdisciplinar, né? E essa pluralidade, ela é cada vez mais necessária no mundo do esporte. Lucas, e existe uma idade ideal para que os pais procurem para os seus filhos atletas, mesmo que seja eles estejam iniciando assim, que eles uma idade ideal para procurar um odontologista do esporte? Boa. Laura, eu costumo dizer que desde da infância
é fundamental essa orientação. Por quê? Sem contar, logicamente, das questões de saúde e tudo mais, é na base que a gente consegue instaurar hábitos. É na base que a gente consegue instaurar costumes, né? Hábitos de saúde bucal, orientações pertinentes, importantes, que esse menino depois vai levar para a vida. Então, a gente sempre orienta, por exemplo, né, uso de medicamentos. Muitas vezes é a mãe do menino que passa um remédio para ele tomar, né, ou o pai. A gente fala, quando o atleta está no clube, quando ele representa uma instituição, quando ele está atuando esportivamente, não tem mais isso de mãe dar o remédio que sempre passou para o filho, o pai. Não, agora é o clube o responsável. Então, essa questão da instauração de hábitos desde a infância, desde a base, né, essas orientações importantes, elas são essenciais. É o que eu costumo dizer. É muito mais fácil você instaurar costumes naqueles meninos, naqueles indivíduos, né, na base, do que no atleta já consagrado, né, de 30 e tantos anos, que já tem os seus, entre aspas, vícios, né, já tem os seus costumes e tudo mais. E esses hábitos que eles criam o quê? É tipo, é escovar o dente. Basicamente, o que mais que tem assim que você cria na base? Hábitos de orientação de higiene, né? Então, por exemplo, a escovação 3 vezes ao dia, a utilização do fio dental, a hidratação, né? Hidratação é outro aspecto importantíssimo, né? Porque, principalmente na questão da saúde bucal, a hidratação vai favorecer ali a atuação da saliva. Porque o que acontece? A saliva tem uma propriedade importante chamada capacidade tampão. Então, basicamente, neutralizar a acidez bucal. E durante a prática do esporte, é comum que ocorra a diminuição do fluxo salivar. E a saliva tem esse papel importante, além de manter a neutralidade bucal, né? Vai também atuar como um agente de proteção frente aos micro-organismos, decorrentes, por exemplo, dos isotônicos, do whey protein. Então a saliva vai fazer uma lavagem, né? A gente até orienta os nossos atletas que é importante o atleta, quando ele for beber o isotônico, quando for utilizar o suplemento alimentar, é fundamental ele ingerir água antes e depois da utilização dessas bebidas. Por que antes? Para tornar esse meio menos ácido frente a essas bebidas que vão vir com agentes agressivos, agentes corrosivos aos tecidos dentários, e depois, ou seja, o beber água após a utilização dessas bebidas ácidas vai justamente fazer uma lavagem e remover esses agentes ácidos. Alimentação rica em frutas, verduras, legumes, né?
Tem até uma frase muito bacana que o Dr. Fernando Solera utiliza, inclusive, que é a melhor loja de suplemento do mundo é a feira. É onde estão nutrientes, vitaminas, minerais, elementares para a saúde do indivíduo. Outro hábito importante, César, o uso do protetor bucal. O Cara, uso do então, protetor bucal, isso é interessante. Era um assunto que eu ia falar contigo. Porque exato. o meu filho, ele joga basquete e ele já tentou já usar o protetor. Comprou daqueles porcaria que você compra em loja, qualquer loja lá e esquenta e tá valendo. Já comprou desse, já fez um em dentista e tal. Ele reclama demais que atrapalha na comunicação. E ele não consegue usar, cara. Ele Não, não mas consegue então, usar. E daí eu esse vejo, tipo, o Curry usando aquele que vale sei lá quantos $1000, que o dele ficou famoso e tudo mais, né? E daí eu falo assim, cara, tem alguma solução para isso? Tem. não, existem basicamente três tipos de protetores bucais. O protetor bucal de estoque, né? O protetor bucal pré-fabricado, que a gente chama, é o famoso tamanho PMG, que o cara Uhum, vai na loja de material esportivo e compra. uhum, Existe o segundo tipo, que é o chamado aquece e morde, tá? Então, o indivíduo vai lá, esquenta a placa, tenta adaptar, né, na cavidade bucal. Esses dois protetores bucais são amplamente contraindicados, tá? tá. Porque tem uma péssima capacidade de proteção, muito ruim capacidade de adaptação, durabilidade limitada. E o terceiro tipo de protetor bucal é o confeccionado pelo cirurgião dentista, como manda a receita, confeccionado sobre as características anatômicas do arco dentário do paciente, né? Então, esse protetor bucal ele pode ser obtido através da moldagem, né, do arco dentário do meu paciente e é obtido um modelo sobre o qual será confeccionado o protetor bucal, ou então através do escaneamento intraoral também. O fato é que o protetor bucal confeccionado pelo cirurgião dentista, nós podemos dizer que é um protetor bucal padrão ouro, como manda o manual. E quais são os requisitos ideais de um protetor bucal? Individualizado, como eu acabei de mencionar, confeccionado pelo cirurgião dentista, com as características anatômicas do arco dentário do meu paciente. Estabilidade oclusal, ou seja, o protetor não pode ficar caindo da boca do atleta, senão ele não vai nem usar, senão não vai estar Uhum. nem protegendo, não vai ter função nenhuma ali. Espessura adequada entre 3 e 4 milímetros. Esse protetor aquece e morde, esse protetor de estoque, eles não têm a espessura adequada, né, conforme a evidência científica que comprove a eficiência de proteção. E personalizado, né, ali com o distintivo do clube, com o nome do atleta, para que estimule, para que incentive a utilização. Então, o protetor bucal confeccionado pelo cirurgião dentista, ele não interfere na fala, na comunicação, promove uma correta proteção, permitindo também a hidratação durante o seu uso. Você estava falando, eu estava buscando aqui na internet, que eu falei, eu dei o exemplo do Curry, né? Eu ia perguntar para você, eu sei que cada dentista tem um preço, mas eu acho que quando fala com o pai do atleta, ele meio que se assusta quando fala do protetor feito pelo dentista e tal, porque, por exemplo, esse do Curry, que ficou famoso e tal, ele
Aí eles falam de preço que ele foi vendido em leilão e tal, ok, que foi o Curry que usou, mas que, pô, US$ 25.000, umas coisas assim, absurdas. Então, assim, quando a gente vê protetores bucais bons, eles são muito caros. Quanto, assim, porque eu acho que acaba comprando na loja e tal, porque você vai lá, é horrível, mas é baratinho e você acha que está protegendo, entendeu? E você assusta um pouco de falar assim, não, você vai ter que ir no dentista fazer um protetor bucal. É, como que é? É óbvio que Boa, você boa, deve César. pagar. É interessante essa questão pelo seguinte, né? Em relação ao protetor bucal, a gente tem que ter uma conscientização, inclusive, da relação preço e valor, né? Na verdade, o protetor bucal, ele tem um valor, ele é um investimento, né? Por quê? Porque um atleta que sofre uma cotovelada e tem um dente avulsionado, que a gente chama, perdido, né? O dente sai da boca do atleta, vai ser muito mais caro colocar um implante, uma coroa sobre o implante. Esse cara vai precisar ser submetido a uma cirurgia, muitas vezes, né, para repor, né, esse elemento dentário. Então, cirurgia, implante, prótese, é muito mais caro tudo isso que ele vai precisar do que o valor do protetor bucal, né? Confeccionado pelo cirurgião dentista. Então, em média, hoje, o valor do protetor bucal no consultório dentário gira entre 500 e R$ 800, tá? Muito bem. Mas quanto que vai ser gasto se um atleta tiver um dente perdido? Estou falando um. Na menos pior das hipóteses, vamos dizer assim. Cirurgia, eventualmente, para remoção daquela raiz residual que ainda ficou, né, na cavidade bucal, mais cirurgia de implante, mais a prótese sobre o implante. Essa conta vai chegar tranquilamente aí em torno de R$ 5.000 ou mais. E tempo de recuperação, né? Sem dúvida, sem dúvida. O atleta às vezes fica afastado, né? Se recuperando. Então, a prevenção ela é elementar em todas as esferas da vida, ainda mais no esporte. Uau, eu diria que bem complexo. Eu tenho certeza que, assim como para mim, essa é uma entrevista que vai abrir um novo horizonte assim para os pais de atleta, não é, César? Sem dúvida, sem dúvida. Realmente é uma coisa que você não imagina, né? O Não. Lucas falando, você realmente. Acho que não, agora já entra na minha lista já de cuidados, vamos dizer assim, diferenciados. Que é óbvio que eles vão no dentista, mas nunca foram no dentista numa visão esportiva do negócio. Então acho que é bem jóia isso. Exato, exatamente. E assim, é, eu quero renovar os agradecimentos a vocês, dizer que é uma satisfação ímpar estar presente aqui, me coloco à disposição para, no futuro próximo, que a gente possa fazer uma nova entrevista, é, de repente, né, abordar algum tópico em específico dentro desses que a gente trouxe à tona de uma maneira mais genérica, né, no dia de hoje. E a prevenção ela é substancialmente importante cada vez mais na prática do esporte, seja qual for a modalidade, e instaurar hábitos é elementar. Então, para todos, né, que estão nos assistindo, especialmente os pais dos atletas,
esses hábitos, esses costumes, né, a disciplina são questões assim indeléveis para a saúde geral do indivíduo, do paciente atleta, para que ele possa performar na sua melhor condição de saúde sistêmica, de saúde geral. Maravilha, tenho certeza que muitas dúvidas vão surgir da nossa comunidade dos pais de atleta, então com certeza a gente continua com esse contato e te chama para ser um ponto de esclarecimento dessas dúvidas. Obrigada, Lucas. Imagina, Laura, me coloco inteiramente à disposição para quem tiver dúvidas, questionamentos, pode me mandar mensagem e fico também à disposição de vocês aí, quando necessário, estaremos juntos numa próxima ocasião também. Muito obrigado pelo convite, foi uma honra, uma satisfação estar aqui com vocês.